Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast, mãe de 2. E aí, antes de começar o nosso programa de hoje, que tá muito legal, tô com 2 convidadas aqui na mesa que eu já tô doida pra começar, saber tudo sobre elas. Aliás, esse programa é uma continuação da série que a gente tem feito sobre empreendedoras, mães empreendedoras que investem e trabalham e dentro do mercado infantil, que é algo que realmente eu tenho muito interesse. Mas eu vou para os recadinhos básicos, né, do começo do nosso episódio, que eu falo e às vezes vocês acham que eu só tô falando por falar, mas por favor, compartilhem, não deixem de ativar o sininho aqui, quem tá nos assistindo no YouTube, quem está num tocador de áudio, aqui também vocês podem favoritar, dar 5 estrelas, para que este episódio chegue para mais pessoas. Além disso, eu quero fazer um outro comunicado hoje, que no final de semana, eu estive com a minha família num espetáculo maravilhoso na Sala São Paulo, A Bruxa do Sargento Pimenta, que é um espetáculo dentro da série do Tuca Aprendiz de Maestro. A Tuca é uma associação sem fins lucrativos que tem como meta alcançar 100% da cura do câncer infanto-juvenil. E esse programa deles, o Tuca Aprendiz de Maestro, ele acontece ao longo do ano inteiro. Então eu fui no sábado, teve uma outra apresentação no domingo, e no dia 11 de novembro, que é um sábado também, às 11 da manhã na Sala de São Paulo, vai rolar o espetáculo Mulheres Batutas. E esse projeto deles, o Aprendiz de Maestro, é o único no Brasil de música clássica para crianças que utiliza elementos do teatro, da ópera, balé, circo, para que as crianças vão se inserindo no universo musical. São belíssimos, inclusive esse foi toda uma memória que eu tive, porque eu meio que conheci o pai dos meus filhos num Sargento Pimenta e a gente esteve junto com a família, então foi muito especial. Eu convido vocês para acessarem, quem não está nos assistindo, porque aqui a gente vai colocar as informações do Tuca, o site, quem está nos escutando, vocês podem seguir a Tuca através do Instagram, @Tuca com 2 Cs, Tuca Oficial. E aí lá vocês vão ter acesso a todos os eventos que eles fazem ao longo do ano para arrecadar fundos para essa instituição tão séria e muito importante. Bom, recados feitos, vamos para o nosso papo de hoje. Estou aqui com Isabela Maluf Vasconcelos, que criou a Estia Ventures, que é uma desenvolvedora de negócios voltados para melhorar a primeira infância. Aliás, eu conhecia muitas empresas e não conhecia a Estia, então muito legal ter você aqui comigo hoje. Obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite, animada para contar um pouquinho da história. E também comigo, Amanda Chatá. Acertei? Isso, acertou. Amanda Chatá. Amanda Chatá fundou a marca de mobiliário infantil Musquinha, que eu já falei aqui para ela antes da gente começar aqui. Eu sou cliente, depois eu conto a minha experiência boa com a Musquinha, até por isso que você está aqui. Seja bem-vinda, Amanda. Muito obrigada pelo convite, também estou super animada aqui com o nosso bate-papo. Aliás, a gente já pode fazer um link, a Musquinha faz parte da Estia. Isso, exatamente. A Musquinha é uma das empresas que a Estia investiu, né? E é engraçado que você falou que você conhecia várias das empresas, mas não a Estia ainda. Na verdade, a maior parte das empresas, quer dizer, praticamente todas, nasceram antes da Estia. O que a Estia tem feito, na verdade, é buscar empresas que realmente têm um diferencial muito forte nesse mercado, um diferencial, assim, que vai além da qualidade do material, né? E é uma qualidade conceitual sobre o que a gente está expondo, o que a gente está mostrando para as nossas crianças, né? Então, na verdade, a Estia nasce, acho que depois de todas as empresas, como uma potencializadora. Aliás, esteve aqui também mais uma dessas empresas, o Ricardo. O Ricardo representando a Papai que Fez. Isso. No episódio de paternidade. Sim, eu acompanhei o Ricardo, meu sócio, na Papai que Fez. A Papai que Fez, você já conhece bem, mas nasceu em novembro de 2020 e a Estia entrou como investidora em março de 2022. Então, assim, a Musquinha, que é
ela tem uma loja física, né? Tem um site, todo mundo fica muito encantado com o mobiliário. Eu acho que, inclusive, tem o carro-chefe, que é a cama. A gente vai falar com a Amanda um pouquinho mais sobre isso. Mas é mais fácil de entender, né? É ali concreto e tal. Então, eu queria começar com a Venture, né? Como que nasce essa ideia? Você falou que, inclusive, muitas das empresas que vocês investiram nasceram até antes da Estia. Então, volta pra gente aí para contar essa história de como nasce a ideia da Estia. E aí, a partir disso, como vocês começam a buscar cada uma das empresas que fazem parte do portfólio hoje. Bacana. Então, a Estia, na verdade, ela nasce com o Benjamin, meu filho, né? Ele nasceu dia 3 de maio de 2021. Antes disso, eu fiz praticamente a minha carreira inteira na consultoria McKinsey. E aí eu, na verdade, de formação sou engenheira química, trabalhei na McKinsey muitos anos, fiz um MBA na faculdade de Stanford, trabalhei em Palo Alto, trabalhei em Nova York e voltei para o Brasil grávida, já meio que no final de 2020. E assim, o mercado infantil não era um mercado que eu tinha estudado, né? Não era um mercado que fazia parte da minha realidade. Eu até brinco que se eu tivesse segurado uma criança 3 vezes antes do meu filho nascer, foi muito. Então era uma coisa assim que eu não pensava, não fazia parte. Então, assim, eu como consultora, né, a McKinsey é uma empresa de consultoria, normalmente a gente entra nas empresas e, assim, você tem uma visão externa, então você não sabe a história daquela empresa, né, muitas vezes são empresas que estão lá há 80, 100, 150 anos e tem toda uma razão de por que as coisas são, mas você como um ente externo, você pode perguntar o que você quiser, porque você não faz parte daquela história, né? Então eu vejo um pouco a minha entrada no mercado infantil assim. Eu não tinha nenhuma expectativa, eu não sabia o que era certo ou errado, eu simplesmente queria entender o que era para fazer, né? Veio com essa cabeça de consultora 100%, mesmo. Engenheira química consultora. Sim. Então, para mim, assim, o que aconteceu? Eu me deparei com um mercado muito estranho, porque as coisas não pareciam fazer muito sentido lógico. E isso começou a me incomodar muito, assim. E de novo, às vezes, quando eu falo sobre qualidade, além de se a madeira é maciça, se o plástico é sustentável, é mais assim, qual que é a qualidade conceitual daquilo? Aquilo faz sentido? Então, enfim, meio que as coisas foram acompanhando o desenvolvimento do Benjamin. Então, a primeira coisa que eu percebi foi a questão de desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento motor, né? Porque até os 6 meses, amamentação exclusiva em livre demanda ou complementos de acordo com o pediatra. Então, assim, e aí, primeiro assim, para mim era, o que eu faço com o Benjamin, né? Eu tô aqui em casa, eu deixo ele aqui, e ele fica aqui, eu vou fazendo as coisas e ele fica aqui. Pra mim era, tipo, eu não sabia o que fazer, como uma pessoa meio pragmática, lógica. Eu falei, eu deixo ele aqui, uma hora ele vai engatinhar, é isso, é só deixar ele aqui e aí ele vai mamando. As coisas vão acontecer sozinho? Eu não fazer nada. Ele precisa de mim. O que eu preciso fazer? E aí eu comecei um brinquedo, né? Então é brinquedo, então vamos entender qual o mercado de brinquedos, né? E os brinquedos, pra mim, eles eram um fim. E eu queria, e para mim, eles eram tratados como um fim. E para mim, eles tinham que ser um meio para um fim. Mas eu não sabia qual era o fim. Para esse fim de desenvolvimento, de algum tipo de aprendizagem. Na verdade, fim, assim, tipo, você brincou, acabou, entendeu? Não era assim, e eu não sabia o que eu tava tentando resolver. É pra ele rolar, entendeu? É pra ele engatinhar? Ou só pra ele existir com esse brinquedo, tipo... E aí, assim, pra mim, os brinquedos, a atenção da criança de 8 meses é 3 minutos. Então, tá bom, eu tenho esses blocos aqui, ele brincou com esses blocos, e agora eu tenho mais 23 horas e 57 minutos de coisas pra essa criança. Entendeu? Então, pra mim, eu não entendi. Pra mim, assim, eu precisava saber o que eu tava tentando resolver. É pra ele engatinhar? Então, tá bom, agora eu já entendi. Eu posso usar esse brinquedo pra esse fim. Mas eu posso usar outras coisas pra esse fim também. E aí eu fui descobrir que, por exemplo, quando você olha 6 meses mais num brinquedo, não é por questão de cognição, é por questão de segurança. Então, um selo de metro. Então, eu olhava assim, 6 meses mais. Eu falei, então, meu filho tem 5 meses, né? Meu filho, então, já tá para ser precoce, né? Pouca expectativa em cima dele. Mas não, na verdade, aquilo de 6 meses mais era só porque era seguro. Na verdade, era para uma criança de 9 meses, 1 ano. Então, enfim, aí eu comecei a falar, tá bom, quais são brinquedos que fazem sentido, que contam essa história de qual que é o fim?
E aí eu achei um brinquedo e meio que foi a primeira ideia. Aí tem toda uma parte de como que o Benjamin estava dormindo, aí o Ben começou a comer. Então, enfim, eu acho que cada Foi fase... acompanhando Foi ele. acompanhando, exatamente. A integração dessas empresas foram acompanhando. Foram acompanhando. Você fala, Eu descobri um problema. Essa é a necessidade, né? E isso no Montessori fala muito que é o momento sensível da criança, né? Sim. Então, do desenvolvimento. O momento sensível do Benjamin, é essa empresa que tá fazendo isso muito bem. Exatamente. Entendi, que legal. E aí a Musquinha entra em que momento, né? No perfil, já entrando, trazendo a Amanda Sim. para essa nossa conversa. Quando que a Musquinha entra no portfólio da Estia? Quer que eu fale? Fala, manda ver. Então, a Musquinha também nasceu muito parecido, né, com o que a Isa fala. Também nasceu com o nascimento da minha segunda filha, na verdade. Você tem 3 filhos? Eu tenho 3 filhas. Tá, eu fui mãe... filhas, 3 mulheres. 3 filhos, Tá, 3 tenho filhos. 2 meninas e um menino. Tá. E eu fui mãe super nova, eu fui mãe com 21 anos. E fui mãe numa época que não existia Google, né, por exemplo. Então, tudo a gente tinha, assim, as informações, elas surgiam de formas muito mais diferentes do que a gente tem hoje, né? Mais então, humanas, né? Mais A mãe humanas, contava, sim. A mãe a avó. contava, a avó, a tia, né? Só que, na verdade, o que fazer com todas as informações, né? E quando eu tive minha segunda filha, eu comecei a descobrir essa rede de mulheres, né? Que é um pouco do que a gente tá fazendo hoje, né? Essa troca de experiências e tal. E, coincidentemente, minha filha caiu do berço, a Olivia, e aí, enfim, eu comecei a reformular todo o quartinho dela e sempre pensando na questão da segurança, né? Então, um pouco do que a Isa falou, né? Dessa questão do desenvolvimento. Então, tá bom, me falaram que eu tenho que ter um berço, que eu tenho que ter uma cômoda, que eu tenho que ter uma poltrona de amamentação. Mas isso faz sentido? Ou eu tenho tudo isso porque simplesmente foram lá e me falaram que tinha que ser assim, né? E aí eu fui percebendo, né, depois que minha filha caiu do berço, que não necessariamente eu precisaria ter um berço para um bebê, né? Que aquilo foi o que me falaram. Porque o bebê, na verdade, quando ele tem 6 meses, ele vai ficar sentado ali, ele vai tentar sair de lá. Porque os bebês, eles são exploradores, eles querem explorar o local onde eles estão, exatamente porque cada desenvolvimento, cada faixa de desenvolvimento, eles querem explorar alguma coisa nova, né? E cabe nós, adultos, a dar ferramentas para que esses bebês e crianças possam explorar tudo isso. E aí foi que eu mudei todo o quartinho da minha filha, né, para um quarto seguro, onde ela pudesse desenvolver a autonomia dela. Então, entrar e sair da cama, entrar e sair de uma mesinha, ela ter o alcance dos brinquedos dela, né, poder enxergar o quarto dela na altura dos olhos dela. E foi assim que a gente um pouco se conheceu, né? Acho que a Isa ia fazer o quartinho do filho dela com uma arquiteta, que, enfim, era minha amiga, e aí acabou conectando a gente também. Acho que eu saí numa matéria, né, na revista Exame, que contava um pouco essa história dos quartos seguros, né? E acho que conectou muito com essa fase do bem que estava, né, na questão do dormir. E aí foi assim, ela foi na minha loja. Foi o carro-chefe mesmo, a caminha que puxou. Sim. Foi tudo, né? A Musquinha é muito apaixonante, né? Sim. E eu acho que, assim, pra mim, exatamente o que a Amanda falou, foi quando eu fui fazer o quarto, né, do meu filho. Então, eu saí daquele momento que era exatamente o que a Amanda falou. Berço, cômoda, poltrona de amamentação, simplesmente porque me falaram que tinha que ser assim. E eu acho que, até assim, eu li, né, antes do meu filho nascer, eu tentei me informar, mas uma coisa é você ler e falar, a criança vai acordar a cada 3 horas. Ah, entendi, tá. Outra coisa é, a criança tá acordando a cada 3 horas, você tem que resolver isso, entendeu? Então, acho que dá um outro nível, né? Então, assim, pra mim, aquele quarto meio que nunca fez sentido, mas eu não tava no momento que eu tinha entendido por quê. Eu não tinha tido sinais o suficiente, eu não tinha convivido com o Benjamin o suficiente pra entender de por que aquele quarto não fazia sentido para mim, né? Então, exatamente isso. Aí eu encontrei uma arquiteta, uma pessoa super bacana, que fez o quarto pro Ben e escolheu algumas coisas da Musquinha. E aí eu fui conhecendo mais e eu falei, nossa, eu adorei a Musquinha, eu adorei o conceito, eu adorei os valores. E aí a gente acabou se conectando por conta dessa arquiteta. E aí eu me apaixonei ainda mais, depois que eu conheci a Amanda, o Zé, toda a história deles. O Zé é seu marido? O Zé é meu marido, meu sócio de vida e sócio na Musquinha também. E é super interessante o que a Isa tá contando, porque a gente já tinha tido algumas oportunidades de investimento, né? Inclusive, a gente já participou de programas de investimento e tal. E eu sempre pensava muito nessa questão dos valores, né? Porque as pessoas que queriam investir para ter um lucro maior. Então, as pessoas queriam mudar, por exemplo, os investidores, né? Queriam mudar os materiais que a gente usa. Hoje a gente usa madeira maciça.
mas vamos fazer tudo de MDF, porque daí vai sair mais rápido, a gente vai ter um lucro maior. Mas eu falava assim, calma aí, né? Essa empresa, eu não sou só empreendedora para ganhar dinheiro, eu sou empreendedora porque tem os valores aqui dentro, né? Tem um propósito que nasce a partir dos meus filhos. A partir dos meus filhos, né? Eu não posso simplesmente jogar. Então, quando a Isa chegou para investir, né? Que eu vi que era uma mulher, que era mãe, né, e que tinha uns valores muito próximos da gente, assim, deu um match perfeito. Eu falei, bom, agora eu achei a pessoa que vai realmente investir e que acredita na nossa empresa, além só do lucro, né? Eu acho que mais do que acredita, porque eu tenho feito essa rodada de conversas com mães que se tornam empreendedoras e escolhem empreender para resolver uma dor do filho, e aí sim de tantas outras mães, que a gente compreende qual é a função daquilo que a gente está fazendo. Com certeza. Né? E aí, não faz sentido realmente vir um cara que às vezes nem é pai, ou que é um pai ausente, e fala assim, olha, vamos agora mudar. Não, eu criei essa cama dessa forma exatamente porque aquelas outras não estavam curando a minha dor. Mas você conta, então, que você, com a sua segunda filha, começa a pensar igual a Isa, quebrar a lógica que não fazia sentido nenhum daquele quarto, e é ali que vocês fundam, abrem a Mosquinha? Sim. Porque você faz o quarto com uma outra empresa. Na verdade, momento. Quando a gente começou, eu trabalhava num canal de TV até, e meu marido é engenheiro civil, ele fazia prédios. Então a gente passava muito tempo longe de casa também, né? E a gente sempre foi muito grudado com as crianças. Eu sempre gostei muito de trabalhar e sempre pensei, cara, eu preciso ter um trabalho onde eu possa conciliar carreira com maternidade, porque pra mim, assim, não tenho que optar por uma coisa ou outra. Eu amo as duas coisas e quero. Então, o fato de empreender já era algo que me sondava, mas eu não sabia no quê, né? E quando eu montei o quartinho da minha filha, as pessoas que chegavam em casa falavam, nossa, mas que quarto lindo, que bacana. A gente fez uma pequena marcenaria. A gente desenhou os móveis, a gente que fez, porque na época, 7 anos atrás, parece muito assim, mas, não tinha o que temos hoje. Não se fala tanto de Montessori, da questão da autonomia, né? Eram quartos mais tradicionais mesmo, então a gente simplesmente não achou, tinha uma loja. E a gente ainda acha que fala pouco, né, amiga? Que fala pouco, né? Então quem não tá ouvindo sobre isso ainda não escutou o podcast, porque aqui a gente inclusive tem uma série Montessori. Ai, adoro. Com 6 episódios pra falar sobre o cérebro e o comportamento da criança através do desenvolvimento montessoriano. Incrível. Sim. E aí os amigos começaram a ver o quarto e falar assim, nossa, que bacana. Eu falei, eu faço pra você. E comecei a fazer pros amigos de amigos. Eu brinco que primeiro a gente começou a vender e depois a gente fundou a empresa, assim, porque não tinha nem logo, não tinha nome. E a gente começou a fazer como uma brincadeira, e aí a gente foi entendendo que aquilo realmente era um nicho de mercado, né? Era um nicho que deveria ser expandido, que deveria ser visto de uma maneira mais profunda, e aí a gente resolveu largar realmente os nossos empregos e focar nisso. Estamos até hoje. Eu vou contar a minha história rapidamente com a Mosquinha. Quando eu tive meu primeiro filho, a gente não sabia como ia ser o processo de engravidar, minha mãe demorou muitos anos para conseguir engravidar, e aí a gente fez uma viagem para eu conseguir relaxar, assim, falar assim, não, eu quero tentar agora, vou relaxar, fomos pra Namíbia. E aí rolou, a gente conseguiu, né, o Nico foi concebido na Namíbia. Quando a gente volta pro Brasil, o quartinho dele eu quis fazer todo com a cara de Namíbia na época e tal. Aí, como deu certo na viagem, eu falei assim, a hora que eu quero o segundo filho, vamos viajar. Foi um motivo, né? Aí, quando eu fui ter a Anne, a gente foi viajar, foi pra Patagônia, e aí a Anne foi concebida na Patagônia. Quando a gente volta pra fazer o quarto, e eu tenho uma coisa meio cafona, mas fofa, que é o quarto temático da onde eles foram, né? O Nico foi na Namíbia. Cafona, achei muito legal. Mas é fofo, mas assim, eu não queria também que ficasse muito com uma cara de Patagônia, queria uns elementos. E aí, eu pesquisando uma amostra de alguma casa, como se fosse uma casa-cor, assim. Eu vi um quarto Patagônia com o papel de parede da Mosquinha, que é um papel de parede lindo, mas que não é, assim, você não olha aquilo e fala, não, isso é Patagônia. É meio geométrico, umas cores que parecem um sol, uma montanha e tal. Eu sei qual é. Você sabe qual é, já? Esse papel, lindo. E aí, quando eu fui lá, aí o meu marido falava, mas isso é Patagônia? Não importa, tá? Aqui pra mim, Patagônia isso é pra mim. Isso é a coisa mais linda. Então, eu chego na Mosquinha pelo papel de parede, que daí depois também o do Nico, como a gente foi refazer o quarto, eu fiz o do Mapa Mundi de vocês também. Adoro, linda. E aí eu me conecto muito também com o que eu tava vivendo com os meus filhos, isso, da cama baixa, né, do espaço de leitura, onde eles têm acesso para pegar os livros que eles têm interesse. E
você pensar, muita gente fala, nossa, mas hoje em dia a gente tem tanta informação sobre como comer, como desenvolver a criança, né, em como ela come, em como o quarto dela, é tanta informação, só que as pessoas às vezes não entendem que isso acaba sendo o nosso braço direito como mães para facilitar a nossa maternidade. Porque o Nico, quando quer um livro, ele não vem me pedir. Exatamente. Eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, ele vai lá e pega o livro dele. Você Né? sabe que bom, enfim, eu tenho uma filha mais velha, né? E eu criei ela de uma forma muito diferente, exatamente porque eu não tinha essas informações, né? Então, os meus filhos mais novos, eles tiram o prato da mesa, levam pra... Educar é algo, assim, dá muito trabalho educar, né? Mas é isso que você tá falando. Eu coloquei, por exemplo, um armário baixinho na cozinha, com os pratos já e copos deles, e toda vez, eu quero água. Eu falo, filho, vai lá e pega. Meu filho tem 4 anos. Sim. Eu tenho uma escadinha que chama escadinha Tonton, que é... Meu filho, o apelido dele é Tonton, que é exatamente para ele ter acesso as coisas de casa, e ele consegue pegar. Então ele vai levando aquela escadinha, então ele põe na cozinha, aí ele quer escovar os dentes, ele põe, então ele vai andando na casa com isso. E é exatamente isso que você falou, isso nos proporciona muito mais autonomia para ele e tranquilidade para nós, né? Sim. Mas tem 2 pontos aí que eu acho importante, que é o que a Amanda tá trazendo, né? Assim, a Musquinha, o que eu acho muito apaixonante é sobre a autonomia em todos os espaços, né? Porque assim, você fazer um quarto com o seu filho ou sua filha consegue acessar as coisas, é tipo assim, tá, obrigada, né, por fazer meio que o mínimo, né? Tipo, o seu filho pertencer no quarto dele, ok. Sim. Então, como que a gente extrapola esse conceito ainda mais, né? Tipo, como que o meu filho experiencia a sala? Como que o meu filho experiencia a cozinha. Então, assim, isso na minha casa, né? Aí você começa a ir para outros ambientes. Como o meu filho experiencia um restaurante, como o meu filho experiencia um hotel, e aí um hospital, né? Porque o meu filho teve que fazer uma pequena cirurgia e a gente estava na ala pediátrica, e na ala pediátrica não tinha uma pia para ele lavar a mão da altura dele. Não tinha alquinho para ele pegar, entendeu? Meu filho tem 2 anos e meio, tá? Então, assim, ele não é, assim, eu acho que ele é bem independente, mas eu acho interessante que, assim, na ala pediátrica não tinha esse olhar, entendeu? De quem que é o paciente aqui, como que a gente sente, como a gente acolhe ele, né? Então, assim, pra mim, a gente tem falado muito isso na Musquinha, sabe? Que é sobre o pertencimento, assim, a gente tem 18 milhões de crianças entre 0 e 6 anos no Brasil. E a média de altura de uma criança de 6 anos é 1,25 m. E o mundo foi desenhado para pessoas a partir de 1,50 m. Então, assim, a gente está... Basicamente, 18 milhões de pessoas não conseguem interagir, né, com a arquitetura como ela é feita hoje, né? Inclusive em situações, em ambientes que foram pensados para eles. Supostamente. Claro. Né? Vocês falaram da ala pediátrica, de restaurantes, né? Restaurantes que se falam kids-friendly, mas que você chega lá, tem um escorregador. É o estereótipo do kids, né? Não é a sutileza do que é uma criança, né? É o que a gente acha que a criança é, o que foi informado pra gente, ou qual que era a expectativa da gente pensar que uma criança é. Por exemplo, eu tenho uma marca na Estia chamada Trend for Kids. E a gente tem uma questão muito interessante que a minha sócia me alertou a isso, que tem muitas crianças que têm escapes durante o desfraude por conta de botão nos shorts ou na calça, né? Então, assim, o tempo de reação da criança, preciso fazer xixi, assim, tem uma barreira mecânica, tem que abrir um botão, e aí faz xixi na calça. Aí eu penso assim, que desmoralizante, né? Você fazer uma peça de roupa que não considera o que cognitivamente aquela pessoa é capaz de executar, né? Mas, por um outro lado, isso também é uma linha tênue, porque você não pode ser capacitista nem descapacitista. Então, por exemplo, eu tô falando com uma marca de sapato, a gente faz tudo com velcro. A gente tá pensando, por que não fazer com cadarço? A partir de que idade a criança é cognitivamente capaz de assimilar um cadarço? 6 anos, ok, bacana. Agora não faz sentido a minha bebê de 1 eu ficar amarrando aquele... toda hora. E é fofo, porque eu ganho, né? Eu penso já muito nisso, porque, enfim, o Nico tá numa escola Montessori que me ensina até mais do que ele. Mas e aí, tudo que a Anne ganha, que
que a gente ganha, a gente usa, né? Você não nem olha. Mas com cadarço que eu fico lá 1 hora amarrando aquilo, 1 hora desamarrando aquilo. Fico pensando tanto sobre isso, né? Eu assim, pra mim, com o Benjamin, eu só quero saber o que eu posso esperar. Eu quero ser gentil com ele, nem a mais, nem a menos. Ele consegue fazer, tipo, cognitivamente, ele já tem as sinapses que permitam com que ele faça isso? Não, então, cara, tipo, não sei Maria falar, Montessori entendeu? já falava, não faça pela criança aquilo que ela pode fazer por ela mesma, né? Perfeito. Isso dá uma questão de segurança, é uma criança que vai crescer de uma forma muito mais segura, mais autônoma, enfim. Os benefícios que isso vai trazer ao longo da vida dessa criança são inúmeros, né? E quanto mais a gente entra nesse universo, são coisas simples que na hora que você percebe, fazem um pum no seu Exato. cérebro. Falando até sobre isso do calçar, eu nunca esqueço a primeira vez que eu estive em contato com uma educação Montessori, que foi na escola do meu filho. A gente foi fazer uma visita, já faz um tempinho, ele tinha 2 anos e meio. E aí, era um open school, né, a visita dos pais, a gente chegou, ele tira o sapato dele e calça um Crocs que tá ali disponível. E ele calçou errado, um lado direito de um e o lado esquerdo do pé, no outro pé. E aí Nico! Aí a professora só encostou gentilmente na minha mão. Espera. Eu tô lá por ele, não tinha hora de banco, não tinha hora de hospital, nada. Eu tava ali 1 hora do meu dia dedicada total a ele. Aí na hora eu não entendi, eu esperei. Ele percebeu. Ele deu 3 passos, sentou. Ai, que bonitinho, ficou até emocionada, é muito lindo. Porque isso, o que acontece? 1, eu sou capaz. 2, eu tô resolvendo um problema. Tantas coisas acontecem neste momento. E ela, ao mesmo tempo, foi gentil comigo. Porque ela só sabe, não quis também falar na frente de todo mundo. Não, calma, sim, mãe. te alertou, ela né? só foi, espera, assim, baixinho, sabe? E aí que tantas coisas começaram a fazer sentido. Eu acho que é um bom momento, Isa, para você falar um pouquinho de todas as empresas, ou pelo menos algumas das empresas que fazem parte, porque são muito... Hoje são quantas? 11. Tá, então ali falar pelo menos, você pode falar todas, mas ali trazer algumas que pensam um pouco como Musquinha, como Papai que Fez, que traz tanto essa autonomia. Falando sobre Papai que Fez, é a criança conseguir comer com as próprias mãos, né? Assim, na verdade eu tenho hoje 3 empresas nesse ramo, né, de alimentação, né? Mas assim, todas seguem essa linha de ter um sentido lógico, né, de ter um embasamento, né, e tanto se você olha o site da Estia, tem uma parte que eu falo sobre a responsabilidade que essas empresas têm com disseminar a informação de qualidade, né, porque um pouco que você estava falando da informação, né, que ela tem muita tem informação boa, tem informação ruim, né, não tá muito organizado, né, e assim, mas se você passa esse primeiro obstáculo, que é de organização da informação, você não tem como executar a informação, porque as empresas não acompanharam, o desenvolvimento de produto das empresas não acompanhou a velocidade com que aprendemos novas coisas. Entendeu? Então, pra mim, é tipo, tá, legal, agora eu entendi que eu tenho que dar os 5 grupos alimentares, não posso dar ultraprocessados, não sei o quê. E tipo, tá bom, mas quem resolve esse problema pra mim? Que é um problema de uma questão até geracional, né? De uma para outra. E quem que tá resolvendo isso? Então, para mim, o que me anima mais, eu tenho uma empresa que é o Mundo BLW, né? Que a fundadora é a Érica. Ela é uma das referências, né? Uma educadora alimentar, referência em alimentação infantil. E ela organizou a informação da alimentação. Mas mesmo assim não resolve o problema, porque você ainda depois, como que você acha bons produtos para te auxiliar? Ou a resposta é, não dá para inovar nesse mercado e é isso, vai lá no mercado e compra arroz, compra feijão e aí compra tâmera, faz o bolinho de tâmera. Essa é a resposta, essa é a melhor resposta que nós como sociedade podemos dar, né, para as mães ou para os pais, né, ou para as pessoas que estão nesse momento, que estão tentando criar filhos de uma outra forma, para acompanhar a educação. Então, para mim, esse é meio que o crivo da Estia, entendeu? Tipo,
tem informação, e aí qual que é a materialização dessa informação, entendeu? Tal qual como, por exemplo, a Musquinha. Entendi, então eu tenho que ter um quarto Montessori, eu tenho que ter um quarto com autonomia, tá? Onde eu compro? Onde eu compro essas coisas, entendeu? Onde está disponível, entendeu? Então, até para trazer uma certa praticidade para esse movimento que é de tanta informação, a gente já tá, né, trabalhando muito a parte do cérebro e tal. Como a gente consegue resolver isso de uma forma também um pouco mais prática. Né? E é muito tumultuada a informação que existe hoje, assim, é um desserviço, sabe, as coisas que acontecem. Então, assim, eu vejo e eu acho que às vezes a maternidade, ela é tratada como desnecessariamente subjetiva. Tipo, não, tem coisa que é certo, é errado. E vamos falar sobre isso. Entendeu? Tipo, não é para cobrir o bebê, porque o bebê pode se sufocar. Não tem interpretação, entendeu? Não tem margem, não é subjetivo, entendeu? É tipo, cumpra-se, entendeu? Então, por exemplo, uma das empresas da Est é a Casulo de Anjo. Não sei se você conhece, é uma empresa de sacos de dormir para bebês. Né? Então, na verdade, tem uma empresa americana que foi fundada em 1992, chamada Halo Sleep, de sacos de dormir. E assim, hoje, eles já é o segundo private equity que compra eles. Então, eles já foram comprados 2 vezes por financistas, né? Por conta do potencial do produto, de como eles se posicionaram. E qual é toda a... de um grande problema que resolveram. Super problema. Então, e qual que é a questão lá? Eles estão hoje em 1.800 maternidades nos Estados Unidos. Entendeu? Já virou algo um pouco mais institucional. 100%. E assim, pra mim, tipo, a gente tá tentando entrar na primeira maternidade. Esse é o seu movimento também, como quando você entra na empresa? Com certeza. Não é apenas financeiro. Não, com certeza. Não, né? Não é. E, inclusive, no meu último filho, você falando isso, no meu último filho, eu ganhei da maternidade uma manta. Né? A manta não poderia ser substituída por um objeto de segurança na maternidade. Que deveria, né? Sim. Não, e isso é questão de política pública também, entendeu? Você olha uma coisa assim e, tipo assim, você não pode cobrir uma criança numa maternidade. Que instrução você tá dando para essa cuidadora ou para essa mãe, entendeu? Que vai chegar em casa e vai achar que aquilo tá ok, entendeu? Então, para mim, assim, a gente tem que urgente entrar nas maternidades. Tipo, e assim, pra mim é uma conversa que, de novo, ela não é subjetiva. Ela é, cara, tipo, tá meio óbvio pra vocês também, né? Sim. Então, só me fala quantos você quer e, tipo, vambora, entendeu? Tá óbvio, né? Tá óbvio pra todo mundo, eu preciso desenhar um pouco mais, entendeu? Então é isso. Então, pra mim, assim, eu olho exatamente o que você falou, tem um clique, né? E você fala, cara, entendi. É óbvio. Então é óbvio, né? Todo mundo achou óbvio, né? Tá todo mundo aqui na mesma página. Mas sabe o que eu tenho percebido também nessas conversas, que é tão óbvio para quem vive a maternidade. Por isso é tão importante ter mulheres em cargos de liderança que estão olhando e decidindo e tomando decisões que são tão óbvias. Ah, mas essa mulher não tem PhD, essa mulher não tem pós. Essa mulher tem filho e você desenvolve um produto para filhos, né? Eu brinco muito que toda vez que eu tô lá, colocando minha filha pra dormir, eu olho pra câmera de babá eletrônica que tem uma luz fluorescente que parece uma balada. Não tem uma mãe nessa empresa pra falar, gente, não vamos fazer uma luz tão forte. Que aí eu tenho que comprar uma fita crepe preta pra cobrir aquilo. Então, né, a gente tá falando desde empresas empreendedoras até grandes empresas, a importância de ter mulheres. Isso com certeza, Naná, mas além disso, também você tem que ter mulheres investindo. Perfeito. Né? Porque eu tive uma conversa de 10 minutos com um investidor falando de IA. E eu, nossa, mas eu tô super comprada em IA. Inteligência artificial. Introdução alimentar. Obrigada, nem foi combinado. Não foi. Exato. Não, mas sabe por quê? Porque eu tô pensando no meu episódio já. Mas, entendeu? Mas é exatamente isso. Foi isso que aconteceu. A gente passou 10 minutos falando e ele achando que eu tava falando de inteligência artificial e eu tava falando de introdução alimentar. Caramba! Entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente hoje tá criando, assim, a infraestrutura, Naná. Tipo, a gente tá num conceito, assim, que eu não... Tipo, pra mim, assim, não tem móvel. Tipo, sabe? Assim, é desesperador. Por exemplo, e quando você fala que a qualificação Não tem móvel, você diz
pra introdução. Pensado nas tudo, crianças, tá bom. assim, não tem, assim, a infraestrutura básica para uma existência de respeito de uma criança de primeira infância é não existente. E em locais públicos também, né? Porque aqui Você a deve gente também tá perceber falando num isso. lugar de privilégio nosso, né? Mas em locais públicos isso também tem que acontecer, né? Tem que ter locais onde as crianças possam frequentar com segurança, com autonomia. O mínimo de Até respeito. uma escola pública, né? Creches ou certeza. espaços públicos hoje que são Quando a pensados gente fala pra de criança. alimentação em escola, né? Saiu agora uma matéria falando de alimentações nas escolas. E assim. 70% era considerado um pântano, Sim. né? Era Era uma um coisa bem pântano. assustadora. Imagina, Saiu- 70%. Sim. E a gente tá falando de alimentação para criança. Sim. E eu tô falando também, Naná, assim, de pessoas hiper qualificadas olhando isso. Então, assim, às vezes você fala, olha, eu sou mãe e eu tenho um MBA em Stanford. Então a gente, entendeu? Mas podia não ter também. Então eu olho, por exemplo, grandes doutoras, PhDs em nutrição infantil, entendeu? E assim, assim, é a informação. A informação tá lá. Então, além de eu ser Científica. mãe, eu também sou uma cientista. Sim. Entendeu? Então eu olho, assim, grandes nomes de referência na nutrição infantil. E eu vejo que hoje, por exemplo, não tem um grupo de trabalho dentro do Conselho Federal de Nutrição focado em materno-infantil. Entendeu? Então, quando eu falo de criar infraestrutura básica, é que a gente não tem nem as agências, nem as organizações para falar sobre isso. Entendeu? Então, assim, a gente não consegue nem se organizar. Entendeu? Então, assim, eu entrei falando, eu só queria um brinquedo que fizesse sentido. E agora eu tô com 11 empresas tentando criar tipo, subgrupos dentro do Conselho Federal de Nutrição, entendeu? Tipo, é uma coisa que meio que... É um movimento. É uma bola de neve, entendeu? Você acaba criando um movimento, Eu espero né? que sim, com muitas Sim, pessoas, né? sim. Porque você não faz nada sozinha, Ainda né? mais sendo mãe de uma criança pequena. Exato, ainda tem isso. Agora, uma coisa que eu queria saber da Musquinha, você falou que o seu parceiro de vida é o seu parceiro no negócio. E a gente tem visto muitas famílias nesse movimento, até para ter uma flexibilidade e um propósito no trabalho, se juntando para um propósito de vida também no negócio que eles querem fazer. Como é administrar isso dentro da casa, fora de casa, dentro de casa, trabalhar junto com o seu parceiro Eu não de indico. vida? Não, assim, brincadeiras à parte, eu acho que tem os dois lados, né, como tudo, né? Eu acho que é muito difícil, é super complicado, principalmente porque a gente acaba levando o trabalho para casa, né? É diferente de quando você trabalha, seu marido trabalha em outra coisa, vocês chegam para contar do trabalho, para falar mal do trabalho, né? Ali não, então a gente teve que colocar algumas limitações que a gente tenta dentro de casa, de até qual hora que a gente pode falar de trabalho e quando a gente ultrapassar aquele limite, avisar o outro e falar assim, então lembra que a gente conversou sobre isso? Mas a gente já fez até terapia em casal. Teve que ter pra estratégias. Sim, pra- e assim, tipo, ajuda a gente. Como é que a gente faz? Principalmente no começo, que eram nós dois. Então, assim, né, a gente tava ali o tempo todo muito envolvido, né? Eu falo que eu tenho 3 filhos, mas na verdade eu tenho 4, Sim. porque a Musquinha é meu filho. E é dele assim, que eu também. cuido, e é dele também, né? Tem a questão... Então, eu acho que tem essa questão, a gente conseguiu, assim, pelo menos se separar dentro do trabalho fisicamente, porque hoje a Musquinha, ela tem uma loja física e ela tem também fábrica, nós somos fabricantes e somos lojistas, então eu fico na loja e ele fica na fábrica, então, pelo menos fisicamente, a gente tá cada um tomando conta, né, de um lugar, então tem os funcionários dele ali, tem os meus funcionários dentro da loja, mas meio que a gente tem que se falar todos os dias, isso já faz 7 anos. Ou seja, até pensando numa questão de gestão mesmo, esses funcionários da loja versus da fábrica, cada um é líder e faz a gestão Exatamente, separado. é Entendi. isso. Então eu fico mais com a área de vendas e comunicação e ele fica mais com a área de produção mesmo, ali na chão de fábrica mesmo, né? Produzindo os móveis, a parte de... E vocês têm um CEO, uma pessoa ali, um dos dois que realmente lidera? Como funciona isso? Por enquanto não, é algo que a gente vem conversando, né? Eu acho que até mais o meu sócio do que eu é mais, assim, reticente contra isso, porque a gente é bem apegado ali no trabalho, a gente se envolve muito, a gente tá muito no operacional, mas eu acho que é algo assim que não vai dar pra escapar, né? Então, por exemplo, a gente vai viajar agora, né? Então vamos nós dois viajar, fica ali meio... É lógico que cada um dos departamentos tem o seu líder, eu tenho meus braços direitos, ele tem o dele, mas a gente hoje não tem um CEO ali olhando pra tudo. Mas é algo que eu acho que futuramente a gente já teve, tá? A gente já teve um diretor, ficou com a gente 1 ano, foi muito bom. Mas agora estamos
assim, pensando o que fazer, né, Isa? Essa minha pergunta é exatamente por isso, porque tem muitas pessoas que nos escutam e estão nesse momento, né? Vocês Sim. acabaram entrando dentro hoje da Estia, que é uma empresa que eu imagino que também entre para isso, né? Então tem muitas pessoas que ficam, qual é o momento, né? Sim, com certeza. E eu não sei se é o modelo também, porque às vezes, de novo, a gente segue modelos padronizados. Eu acho que tem uma hora que não dá pra fugir mais, assim, porque em algum momento também a gente tem que enxergar a empresa mais de um todo e sair um pouco do operacional, né? Mas isso Pra são poder coisas enxergar. diferentes, né? Porque eu acho que, assim, a gente tem exemplos de empresas que se dão bem com co-CEOs de forma bem efetiva, entendeu? Mas acho que o seu ponto é muito importante, Naná, assim, que é a questão de construir uma empresa, ter caixinhas onde a gente acha que é isso que faz uma empresa, ou não. é adaptar a que a gente escutou, né? Sim, Meu com amigo certeza. falando, eu preciso de um departamento de RH. Pra quê? Calma. Tipo, porque eu achava que todas as empresas tinham um departamento de RH. Do mesmo jeito que, precisava de um berço. Não sei, acho que todo mundo tem um berço, né? Então, acho que a gente precisa ter. Então, assim, eu acho que dentro da Estia, né? E eu espero, é engraçado agora como, tipo, a terceira parte desse teu casal, e aí tem a Isa. Eu falei assim, vamos perguntar pra Isa. E eu já até sei quem tá perguntando. Eu falei, a Amanda que tá perguntando isso, né? Porque a gente pensa muito diferente. Mas é muito bom isso, porque é quase... Sim. Eu tenho certeza que isso vai dar certo, mas... Vamos perguntar pra ela, porque daí ela vai validar. Tem isso por outro tem essa lado. tensão, né, às vezes. E eu falo, eu acho que em geral, eu não sei, eu acho que é 50-50, assim. 50% do tempo eu tô do lado da Amanda, 50% do lado do Zé. Tá bom. Em geral, daria certo verdade. de qualquer forma. Mas Isa, você então sempre entra como uma sócia? Como funciona essa operação, pra gente entender um pouquinho mais? Depende muito, muito da empresa, do estágio da empresa, da necessidade da empresa, entendeu? Porque, assim, entrar pra atrapalhar também não é bom, entendeu? Então, assim, a Musquinha tá super bem gerenciada por duas pessoas super competentes, assim. Então, eu me vejo muito mais como uma parceira estratégica, abrindo portas, trazendo um know-how. Então, por exemplo, hoje a gente tem um departamento financeiro. Quer dizer, a gente já tinha, né? Mas a gente mudou algumas coisas com relação a isso. E isso, assim, uma outra empresa que eu tava falando, falou, a gente precisa de um CFO. Eu falei, não, calma, não tem tamanho ainda para ser um CFO. Você pode ter um controller, que é um recurso compartilhado com outras empresas. Hoje existem pessoas que fazem esse serviço, então não tem que você onerar a folha com uma pessoa dedicada, porque não tem trabalho para isso, entendeu? Então eu acho que, assim, o fato que eu vivo muito, né, com pessoas que estão empreendendo com startups, meu marido trabalha num fundo, meu pai é empreendedor, então, assim, eu tenho muitos amigos que se formaram em Stanford e foram fazer outras coisas, abriram empresas, foram trabalhar em empresas, eu já fiz consultoria para diversas empresas, então você meio que já conhece as estruturas possíveis, entendeu? Então, assim, como na Estia eu tenho um aporte financeiro, mas também... Sempre, né? Isso é a forma de entrada. Tem um aporte financeiro e aí a gente discute qual que é o melhor nível de envolvimento estratégico. Tá. Entendeu? Então, assim, também foi o que eu falei, assim, se não tem necessidade de, Isa, você vai ser diretora de expedição, entendeu? Não é isso, entendeu? Que vai fazer a diferença, entendeu? Então, é bem individualizado, assim, sabe? Se tem uma necessidade mais específica, aí eu posso entrar e falar, não, eu vou pegar isso aqui pra mim. Ou falar, não, cara, tá de boa, pega essa pessoa, pega aquela outra pessoa, vamos organizar direitinho. E aí, isso também é super válido, entendeu? E pra entender, né, que as pessoas quando pensam em investimento, investidor anjo, em ventures, a gente às vezes pensa, olha já o programa, né? Um programa tipo um Shark Tank. Como funcionaram essas rodadas dessas? Então você contou um pouquinho da sua aproximação com a Musquinha. Aí você faz essa abordagem, geralmente foi assim com essas 11 empresas? Olha, eu acho que 7 eu que abordei e 4 me abordaram. Tá. Então, assim, teve uma que eu mandei um WhatsApp e falei, cara, adorei seu negócio, o papai fez. Falei, eu acho que esse é um negócio enorme, eu quero investir. E aí a gente passou 3 meses conversando, entendeu? Assim, até porque esse mundo de startups, eu acho que ele
tá num momento de mudança, né? Assim, eu acho que teve muitos valuations estratosféricos que hoje já estão sendo estão sendo revisados. E eu acho que esse modelo todo vai mudar, entendeu? Tipo, eu sempre tive muita exposição a esse tipo de investimento. Investimento anjo, aí você vai para um pre-seed, aí você vai para um seed, aí você vai para uma série A, uma série B, e é tudo um carimbinho, né? E, tipo, pra mim, assim, essas empresas, elas não tem muita... As empresas que eu invisto não tem muita incerteza, entendeu? Uma cama custa X e você vende por Y e ou fecha ou não fecha, entendeu? A gente não tá falando sobre... Nossa, se vai virar ou não, né? Ou se o winner takes all, né? Tipo, o vencedor leva tudo. Tipo, não, cara, não é esse tipo de negócio que você tá entrando. E infelizmente, né? Ou felizmente pra mim, mas infelizmente em geral, ninguém olha isso. Entendeu? Ninguém olha empresa real, entendeu? Até porque com juros a 13%... história, né, das empresas... Mas o que a empresa faz, entendeu? Sim. Ninguém quer fazer coisas. Todo mundo quer fazer o que a gente... 0 e 1, né? Bits. Sim. Né? Tem bits e tem átomos. Eu faço átomos, entendeu? Entendi. Então, assim, realmente é muito complicado hoje quando você vê os juros a 13%, você fala, cara, por que eu vou fazer qualquer coisa? Deixa aqui no banco. Entendeu? Não tem necessidade, entendeu? É que é para além disso pra você. Pra mim hoje sim. Mas eu vejo muito, é complicado para quem tá 100% focado no financeiro você tomar boas decisões, porque 13% não é trivial você conseguir 13%, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que eu vejo muito isso, assim, o investimento, eu não falo que ele é anjo, eu não falo que ele é um série A, eu falo, cara, tamo aqui, entendeu? As empresas não vão precisar de mais dinheiro do que elas já têm. Se a gente quiser fazer outra coisa, a gente faz outra coisa, mas a gente não tá naquela corrida de, tipo, vamos nos preparar para fazer a apresentação da próxima rodada, entendeu? Tipo, a gente não é isso, entendeu? Então, não é venture capital, essas empresas não são startups, ou depende de como você define o que é uma startup. A Mosquinha não é uma startup para mim, a Mosquinha é uma empresa super estabelecida, que gera diversos empregos, entendeu? É uma outra coisa, é um outro tipo de investimento, sabe? E eu espero que mais pessoas olhem esse tipo de investimento, de tipo ir lá e ajudar, e vamos lá, e vamos atrás, e se tem que mudar a regra, vamos mudar a regra. E pegar, entendeu? E não é uma coisa assim... Mas eu entendo as teses desses fundos, é óbvio, entendeu? Você conseguir pegar uma coisa de IA e escalar para o mundo inteiro em 2 anos, é um super negócio. E que bom que tem gente olhando isso também, que faz sentido para eles, mas eu queria que tivesse mais gente olhando outras coisas também. Entendeu? Mais mães investidoras, né? Que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Ô, Amanda, e o que você sente a partir da entrada da Estia na Mosquinha e da Isa? O que foi o grande diferencial? O que para você mudou ali? Você consegue agora elaborar? Eu estou elaborando muitas coisas. Eu acho que um pouco do que a Isa falou, né? Eu acho que essa abertura de portas pra gente. Então, assim, primeiro que ter, né, o capital, a gente não tem como falar, né? Que o capital entrando, a gente nos possibilitou a fazer outras coisas. Então, agora a gente está mudando a nossa fábrica para uma fábrica maior, com uma tranquilidade financeira, né? Que a gente não tinha antes. Então... a gente estava super apertado na fábrica, então a gente estava com um problema bom, que na verdade a gente estava vendendo muito e sem espaço para conseguir estoque, né? Para conseguir dar conta. Então isso, assim, foi muito bom. Então hoje a gente está indo para uma fábrica maior e com isso a gente fica muito mais tranquilo, né? E acho que tem essa questão da Isa ser essa terceira pessoa, né? Que às vezes a gente fica no embaixo, eu e o Zé, né? Somos casados e a gente fica... E a gente tem um grupo, nós 3, né? Então assim, Isa, o que você acha disso, né? Então acho que dá uma equilibrada também de ter essa pessoa de fora, porque às vezes eu e o Zé, a gente fica muito lá no operacional, lá dentro, e às vezes você realmente não está enxergando aquilo que uma outra pessoa está enxergando. E acho que não só a Isa, mas como a Estia num todo, trouxe assim, um fortalecimento pra gente incrível, né? De saber que a gente está dentro de um ecossistema de pessoas que têm valores muito próximos que o nosso, né? Então que uma das empresas da Isa hoje é nossa parceira na Mosquinha, dentro de uma collab que a gente fez juntas, né? Então assim, eu acho que a Isa, ela tem muito isso de juntando pessoas e conectando, né, pessoas e fortalecendo não só as marcas, mas a gente mesmo, porque ser empreendedor, ele é muito solitário também, né? Então chega num momento que você se sente muito sozinho. Então assim, essa conexão com outros empreendedores, que acho que é uma coisa que a Isa proporciona para a Mosquinha e para as outras marcas também, assim, é muito grandioso, assim, né? Então, toda vez que eu tenho que comprar uma roupa, eu vou comprar de alguém da Estia, né? Quando o pessoal da Estia vai fazer alguma coisa, vai chamar a Mosquinha. Virou uma rede.
grande É um mesmo. ecossistema, né? Legal. E é muito incrível, assim. É muito maior do que só investimento em marcas, né? É isso que a Isa tá criando. E eu acho assim. Você fez algum grupo, algum Sim. evento A pra gente tem conectar? vários eventos, legal. pelo menos um semestral, né? A gente fez um off-site estratégico, aí a gente teve o Estia Day. Então, assim, a gente fez tem um treinamento que eu acho de uma empresa que eu acho muito bacana, que é um pessoal que saiu da McKinsey e fundou. Aí eu também, pela Estia, investi para todos os empreendedores fazerem esse treinamento de problem solving com esse pessoal ex-McKinsey. Então eu penso muito em como passar, tipo, algumas coisas que eu aprendi, né, desses treinamentos mais corporativos para pessoas que não, né, tiveram outras histórias, né, dentro do mundo de negócios, né. E é legal porque todas as empresas são pais e mães, né? Então, assim, a gente tá falando a mesma língua, né? Então, a gente tá no nosso lugar de fala, né? A gente não tá conversando ali sobre maternidade com uma pessoa que não tem essa vivência dentro de casa, né? Agora uma pergunta. Eu não sei como foi exatamente a abordagem, mas enfim, quando a Isa entra com a Estia, né, e fala assim, olha, temos interesse em começar a conversar com a Mosquinha, teve algum momento que o Zé, porque já é diferente, né, ser uma mulher dona de um fundo, né, trazendo, você sentiu alguma resistência por parte dele? Eu pergunto isso porque homens às vezes podem ter isso, né? Eu acho que o Zé, ele é um homem bem diferente, assim, né? Ele não é esse tipo de homem, assim, mais machão ou coisas assim, acho que muito pelo contrário. Eu acho que por ele ser pai, ele é um pai muito presente, assim, ele é um pai, assim, incrível. Eu acho que ele ficou muito feliz de ser uma mãe, né? O tempo todo ele falou, e falou sobre isso, e como a gente também teve procura de outros investidores, ele também pensou como eu, que tipo, não valia a pena, porque ele também, né, por mais que a gente pense diferente, acho que ele é um pouco mais racional, eu sou muito do sentimento, né, eu acho que a questão dos valores é algo que nós dois, a gente preza muito, não porque eu sou mãe, ele é pai, e todos os móveis, por exemplo, nossos, quem usa primeiro são os nossos filhos, né, então assim, é uma família vendendo para outra família, né, se não é verdade dentro da nossa casa, não tem como ser verdade para outras famílias, então acho que pelo fato da Isa ser mãe, né, ter toda a proposta que ela tem, né, acreditar nos valores, ter os mesmos valores que a gente, assim, eu acho que o Zé nunca hesitou, assim, como eu. E teve algum, Isa, que você sentiu alguma resistência? Eu imagino que nem foi pra frente, porque se um cara, né, já chega com isso... Não, assim, acho que as empresas, assim, que hoje estão dentro da Estia, eu nunca, assim, mas eu tenho uma história um pouco diferente, assim, onde eu sempre me impus bastante, sabe? Assim, eu sempre tive, talvez, características geralmente mais atribuídas ao sexo feminino. Em geral, eu não tive, entendeu? Então, desde muito jovem, minha mãe sempre falou que a minha opinião importava. Eu sempre falei muito. Eu fiz muitos anos a simulação da ONU, representei países dificílimos de representar. Então, assim, para mim, eu acho que eu desenvolvi uma confiança que, assim, já aconteceram incidentes. Graças a Deus, nada dentro da Estia, mas se tivesse acontecido, a gente falaria sobre isso também. Resolveria. E, assim, eu tento não dar muita abertura, entendeu? Eu gosto de cortar na hora, entendeu? Sim. Então, a gente não deixa levar adiante. Assim, eu espero que eu não tenha entendido, vou te dar uma oportunidade para repensar, eu espero ter entendido errado, vamos né? Desver. Vamos entender aqui? Não, eu acho legal você trazer isso, e eu, como mãe de menina, tenho muito uma preocupação, principalmente com ela, para empoderá-la, né, para trazer, para que ela desenvolva essa autoconfiança, que a gente sabe que é algo que vem de dentro, não adianta eu ficar falando um monte de coisa para ela, que eu acho que também foi algo que a minha mãe e meu pai, os dois fizeram muito em casa, que a minha vaidade hoje, ela tá no intelecto, mais do que em qualquer outro lugar. Então, me chame de gorda, me chame de feia, não me chame de burra, né? Assim, não me desvalorize como mulher nesse lugar, que realmente e eu acho que quanto mais a gente valorizar e mostrar para essas meninas que elas não só podem ser o que elas quiserem, mas também se colocar, né, no momento que elas são atravessadas. Tal, e quebrar tabus, né? Importante. Ontem, você falando disso, até me emociono, porque ontem minha filha ela joga futebol, né? Minha filha de 9 anos, e ontem ela jogou em interclubes, assim, né? E dentro do time dela, ela era a única menina.
do clube que a gente é sócio. E conforme ela foi jogando, ela foi trazendo outras mulheres, outras meninas, pra jogar com ela, inspirando outras meninas. Olha, eu fico arrepiada. Legal. E ontem, elas conseguiram formar um time inteiro de meninas. E aí, o clube decidiu fazer um jogo interclubes, né? Chamaram outros clubes só de meninas jogando ontem, assim. Então, assim, Já foi um movimento, já teve uma transformação. super emocionante. Daí eu falei assim, cara, que legal, a minha filha, né? Lógico que talvez ela não tenha pensado em tudo isso, mas assim, com um jeitinho. Aí ela fazia ginástica olímpica comigo. Eu falava assim, você não quer jogar futebol? Porque eu quero jogar com a amiga. Então vou jogar. Nossa, eu não tinha pensado nisso. E assim ela foi trazendo, sabe? Então assim, olha, né? Assim, minha filha faz mais como é legal esse movimento das mulheres que vão puxando umas às outras, Ela, né? sem saber, fez uma revolução. Sem saber, ela fez uma revolução, né? Sim. Mas eu acho que é um pouco disso também, né? Porque em casa a gente realmente... Eu tenho um filho, tenho 2 filhas e um filho. Mas a gente trata eles sem pensar que é sexo feminino ou masculino, né? Meu filho brinca de cozinha, minha filha joga futebol. E assim a gente quer, porque está dentro também da nossa autonomia, da liberdade das crianças poderem brincar com o que eles quiserem, né? E foi o que você falou, né? Comece onde? Comece em algum lugar. Exatamente. Comece na sua casa, comece... Então, assim, mas pra mim, Naná, assim, nesse ponto, tipo, voltando à lógica, né? Lá, quando eu virei mãe do Ben, que eu falei, eu não entendo esses brinquedos, eu não entendo esses produtos. Pra mim, assim, nunca passou na minha cabeça de que eu ser mulher era uma questão limitante pra eu fazer qualquer coisa, entendeu? Pra mim não era lógico. Eu falei, eu não sou tão forte, eu não sou tão inteligente, entendeu? Assim, pra mim, por que uma mulher não poderia fazer isso? Não tem nenhuma razão lógica que impeça isso que não seja algo cultural. Isso, assim, desde os, tipo, sei lá, 5 anos, entendeu? Mas isso é base, né? É base. Porque Isso é base total, né? Porque não é o que a sociedade coloca pra nós, né? A síndrome da impostora. Os meus pais são fantásticos, assim, de poderem ter proporcionado isso e pra mim é isso, assim, dentro da cabeça... Seus pais, talvez até educadores, que a gente sabe o quanto tem o efeito. Você sabe que a minha mãe... Eu fui criada por mulheres, né? Meu pai foi muito ausente na nossa vida. E minha mãe, separada, ela tinha que alugar apartamento. Ela tinha muita dificuldade de alugar apartamento quando o locatário sabia que ela era uma mulher, uma mãe solo, né? E que não tinha nenhum homem ali por trás que iria bancar, porque tem essa questão do homem ser provedor, né? E que, graças a Deus, nós mulheres, inclusive, estamos aqui hoje quebrando esses tabus, né? Agora, pra finalizar, o papo é ótimo, eu ainda tenho muitas dúvidas, já vou trocar contatos pra gente continuar falando depois. Mas eu queria que vocês duas pensassem, se vocês perguntassem pro filho de vocês quem é a mãe deles, uma palavra ou duas ou uma frase, o que vocês acham que eles diriam? E aí, no seu caso, Amanda, eu sei que a gente é mãe para cada um de uma forma diferente. Nossa, totalmente. Principalmente, não só por afinidades, mas também por fases em que eles estão. Ontem, antes de dormir, eu virei pro meu marido e falei assim, ele falou, ai, nossa, como os nossos filhos são legais, né? Aí eu falei, sim. Eu falei, mas você acha o Nico mais legal que a Anne? Porque você tá tão... Ele falou assim, não, mas eu tô numa fase mais interagindo com o Nico e tal, e eu sinto que você tá numa fase mais com a Anne. Total. E aí eu falei, porque eu sinto que ela precisa mais de mim. E o Nico tá num momento desafiador, e eu acho que se eu perguntasse pra ele hoje, né, depois de um fim de semana caótico, ele ia falar, minha mãe é brava, sabe assim? Total. E a Anne ia falar, minha mãe é colo. Mas, então, por isso que eu acho que se você quiser falar o que cada um falaria... Você já sabe, eu já sei, então vai fala. Nossa, eu não sei. O Benjamin tem 2 anos e meio, né? Eu acho que hoje, eu acho que uma palavra seria defensora. Assim, eu vejo que às vezes, assim, até heranças, né? A gente cria muito com apego em casa, mas isso é difícil, assim. Às vezes eu me vejo repetindo comportamentos que não são alinhados com os meus valores e eu me corrijo. Entendeu? Então eu vejo o Ben, assim, muitas vezes em alguma situação que aconteceu algo que não é comum, porque não é como a gente cria, ele vem atrás de mim. Ele corre e vem atrás da minha perna. E eu falo, amor, mamãe te defende. Entendeu? Então eu gosto de ser assim, eu gosto de tipo, falar, não vai falar assim com ele, entendeu? Tipo, não importa se é minha mãe, sempre com muito respeito, mas assim, a gente não cria assim. Legal. Eu quero poder defender ele, entendeu? Para ele ter poder proporcionar esse ambiente para que ele possa se desenvolver de uma maneira respeitosa. Muito legal.
Ai, difícil, viu, essa pergunta. Mas assim, eu acho que meu filho pequeno, eu acho que exatamente, eu concordo super com o que você tá falando. A gente tá muito apegado, né? E ele fala que eu sou molinha. Ai, que delícia. Mamãe, você é tão molinha, gosto de você. E eu acho que quando ele fala molinha, né, ele tá querendo dizer essa questão do colo, do conforto, né? Então ele é super apegado, ele tem ainda dificuldade de dormir com o meu marido. Então quando ele tá com o meu marido, ele fala assim: papai, você pode fingir que você é a mamãe? Ai, que Porque a mamãe Muito não bom. tá. Aí, então, acho que tem essa questão muito porque ele também é o menorzinho, né? Acho que a Olivia, ela tem muito essa questão da parceria, da amizade, né? Porque eu que ia levo falar ela pra amiga. fazer. Amiga, parceira, minha mãe é parceira, né? Porque eu tô sempre ali. Outro dia a gente tava fazendo tererê no cabelo, aí outro dia eu tava levando ela pra no futebol, tô lá torcendo e tal. E a Flora, minha filha mais velha, agora ela tá morando na Austrália. Quantos anos ela tem? Ela tem 23. Uau! Ela tá morando em Sydney, na Austrália. E eu acho que, se ela falasse de mim, acho que ela falaria que eu sou firme. Eu sou, assim, né? Eu tenho essa educação bem amorosa, acolhedora. Mas eu acho que eu sou uma mãe firme. E eu acho que ela sentiu isso na pele, assim, na parte da adolescência. Sim. Agora mesmo ela ali em Sydney. Porque eu acho que eu sou firme porque eu acredito que ela é capaz, né? Então, agora ela tava procurando casa pra alugar, procurando trabalho. Então, assim, eu não vou lá e entrego pra ela, eu falo: filha, como é que é? Você tem que fazer assim, como que tá o seu currículo? Então eu vou tentando dar, né, as ferramentas pra que ela consiga fazer sozinha, né? E esses dias, assim, eu acho que ela tá percebendo isso. Eu né? gosto da palavra firme, porque num primeiro momento a gente pensa em rigidez, né? Mas a firmeza com carinho é firme no amor também. Exatamente, né? totalmente. Gostei. É o que eu falo, educar é muito difícil, né? Você Sim. simplesmente ir lá e entregar é muito mais fácil do que Sim. você educar, conversar, acolher, explicar. Isso dá muito trabalho, muito mais trabalho. Bom, eu vou convidar vocês para, enfim, eu não sei, a Estia tem hoje algum site, Instagram, vocês fazem alguma divulgação pro público em geral? A gente tem um site. Tá bom. Mas assim, eu falo que a Estia, ela podia chamar, sei lá, tipo, o que fosse, entendeu? As estrelas são as empresas, Tá. entendeu? Então, assim, a Estia não fala sobre as coisas. Tá. Quem fala são as empresas. Então, a gente não tem Instagram, a gente tem um site institucional. Tá. Mas eu acho que a Estia fala através das empresas. Então, falando através aqui, sendo representada por uma das empresas, a Sim. Musquinha, hoje as pessoas podem encontrar a Musquinha no Instagram, além da loja física. Então, se você quiser dar esses dados. Legal. Vocês podem encontrar a Musquinha no Instagram, que é @musquinha. Nós temos também uma loja física. Pode dar endereço? Como é que é? Claro. Nós temos também uma loja física que fica na rua Humberto I, 981, na Vila Mariana, que é um showroom assinado por 7 escritórios de arquitetura. É uma graça. Do mundo infantil. No Insta, vocês divulgam outros eventos, né? Que Sim, virão. no Insta a gente sempre divulga eventos, a gente sempre faz oficinas, faz eventos bacanas lá. Sempre Então, um evento lá, sempre um né? evento lá. Então verdade. acompanhe a gente lá no nosso Instagram. E a gente tem também o nosso site, que é o nosso e-commerce, que é www.musquinha.com.br, que você também pode fazer as compras por ali, né? A gente tem todos os móveis, tudo certinho ali Adorei. no nosso shopping online. Um prazer conhecê-las. Super prazer. Conversar com vocês, aprender com vocês. E espero que vocês voltem. Inclusive, está convidada já, Isa, para voltar com outras empresas aqui. Ótimo, vamos fazer uma série Estia, vamos adorar. Adoro. Obrigada, meninas. Obrigada, viu, Naná. querida, pela Fiquem oportunidade. conosco, porque agora eu converso no quadro Saúde com o meu fisioterapeuta, Alexandre Stengraber. Eu peguei a colinha, óbvio que eu sei o nome do meu fisioterapeuta, mas o sobrenome é difícil, eu chamo ele de Ale. Ele é fundador da Clínica AS. A gente vai falar sobre dor na maternidade, na gestação, pós-gestação, sobre acupuntura. Então fiquem aqui comigo no quadro Saúde. Obrigada, meninas. Bom, entrando agora com o quadro Saúde, um quadro super especial para mim, hoje especialmente, porque está na mesa aqui comigo o meu fisioterapeuta. Eu falei que eu olho aqui a colinha, porque o sobrenome dele é difícil e eu só chamo ele por Ale. Mas aqui, então, fazendo jus à apresentação, né, do Ale, ele é fisioterapeuta, Alexandre Stengraber. Isso. Fundador da Clínica AS, especialista em dor e medicina chinesa e
praxia. Isso Acertei, mesmo, Ale? acertou, Uma outra coisa que eu vou falar. O Ale é uma das únicas pessoas que me chama de Nath. Então vocês vão, todo mundo chama de Nath. Então ele não tem jeito, a gente já se conhece há muito tempo. Ele me chama de Nath e vai continuar me chamando de Nath hoje, né, Ale? Tá bom, né? Obrigada, Ale, por estar aqui. Que isso, foi um prazer enorme estar aqui participando do programa. E pra você estar aqui, muita gente ficou pé da vida comigo, não é? Muita gente ficou bravo. Porque ele teve que cancelar, enfim, alguns atendimentos, mesmo eu falando com bastante antecedência, aí a gente vinha falando, ele falou, olha, me avisa antes, né, pra não deixar tanta gente na mão, mas, gente, desculpa, daqui a pouco amanhã ele tá aí de volta. Hoje a gente vai falar pra muita gente, principalmente pra grávidas, né, Ale? Sim. Eu queria contar a minha experiência com você, o que aconteceu, e a gente começar a falar a partir disso. Perfeito. Então, o Ale, ele me acompanhou ao longo das 2 gestações, tanto no meu momento de dor, quando eu estava grávida, e eu tive dores, né, dor na lombar, dor na virilha e tal, então em alguns momentos ao longo das minhas gestações eu me consultei com ele, e na indução dos meus filhos. Sim. Que, inclusive, eu vou contar já a indução do Nico com a acupuntura. Essa história, né, Ale? Foi muito legal. Essa foi propaganda pro Ale. Essa foi. Mas eu estive na clínica era uma quinta-feira, se eu não me engano. E aí eu fiz a acupuntura, que aí você vai explicar o que é, como que é, às 2 da tarde. Voltei para casa, eu tava de 38 semanas e 5 dias. Às 4 da tarde, eu tava numa reunião. Eu termino a reunião falando para as pessoas que estavam na reunião comigo, eu preciso me desconectar, porque meu filho precisa entender que ele precisa nascer. Então essa é a última vez que vocês vão ver minha carinha aqui. Eu fecho o computador, entro no banheiro, bloco. Eu lembro exatamente da história. Mas muito então eu acho que a gente pode começar falando sobre os benefícios da medicina chinesa ao longo da gestação e até entrando um pouco nessa parte de indução, de virar o bebê. Explica pra gente um pouquinho sobre isso, Ale. Bom, vamos lá, Ná. A parte da medicina chinesa, né? Todo mundo conhece muito a parte da medicina chinesa pra parte de dor, né? Muito conhecida aqui no Brasil, no Ocidente, né? Eu tô com dor na lombar, tô com dor na cervical, e a gente usa agulha, que acaba ficando sendo mais fácil ali para poder cortar o estímulo de dor, né? Mas na parte da medicina chinesa, né, eu estudei na China durante 4 meses, né, há um tempo atrás, então eu trouxe essa parte lá da China. Então, quando eu comecei a atender as grávidas, para que serve a acupuntura, né? Por que serve? Eu falo que eu uso muito mais a medicina chinesa no final da gestação, porque, né, se você for ler alguns artigos, muita gente fala, mas é meio perigoso você usar a agulha, a acupuntura no começo da gestação, até por causa de aborto, né, de alguns efeitos. Sim, existe esse risco. Então, no meu consultório, o que a gente faz na clínica? Eu, geralmente, quando eu pego as mamães, né, que estão ali começando com 10 semanas, 12 semanas, né, então eu acabo não usando muito a medicina chinesa tradicional, acabo usando muito a parte de terapia manual. Sim, então, para soltar a região da musculatura de lombar, soltar a cervical, a mãe tá ali, né, não sabe o que está por vir, o corpo tá mudando muito, né, a região do quadril, né, então onde o quadril, ele abre um pouquinho, então pro bebê, né, acabar entrando ali na região, então você acaba perdendo as funções de algumas musculaturas. Né? Então isso normal, acabam vindo algumas dores. Então eu acabo usando muito, né, para não fugir muito da acupuntura, eu acabo usando muito lá para 32ª semana, 34ª semana, onde eu acabo usando a acupuntura especificamente. E aí nessa 32ª semana você começa mais se existe alguma coisa de dor, né? Ainda não é indução. Exatamente, exatamente. Então eu uso geralmente mais para poder virar o bebê. Então é um caso muito procurado na clínica. Não foi o meu caso, porque os dois estavam. E aí eu nem sabia que era possível. Exatamente, isso. Não é possível. Então eu acabo trabalhando alguns pontinhos, né, na parte da medicina chinesa. Mas para resumidamente, o que seria? Seria ponto para poder estimular a região uterina. Então eu não posso, claro que nesse tal momento eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né, para estimular muito, porque senão eu posso causar ali, né, um estímulo muito precoce. Mas eu acabo usando agulha e uma técnica chamada mocha bustão, que é como se fosse um charuto que é feito de artemisia, que é uma planta da medicina chinesa, né, com fins orientais, que eu uso para poder estimular o ponto. Então, onde eu acabo usando esse ponto, geralmente para rodar o bebê, eu acabo usando entre
entre umas 3 ou 4 sessões, assim, a gente acaba tendo um resultado muito positivo ali pra virar. Já tive vários Que resultados, legal. muito legal. E aí aí prolongando... A indução em si Aí, que também é o estímulo do útero. Exatamente. Aí Tá. a indução, a gente começa a entrar ali, eu falo que a partir da 38ª semana, onde o bebê já tá pronto, né? Já tá prontinho ali pra nascer. Aí eu falo que de acordo com cada gineco, né? De cada médico. Tem médico que prefere esperar um pouquinho mais até a 40ª semana, até a 42ª, ou até a 38ª, a gente já começa alguns trabalhos de indução. Então, nada mais é o que na parte da medicina chinesa? Eu acabo usando alguns pontos, a gente chama de pontos de comando, né? De regiões, então principalmente da região do útero, da região do abdômen, alguns pontos, regiões de musculatura também para ativar a musculatura, a contração. E eu brinco, o que eu falo para minhas pacientes? Durante uma sessão de 1 hora, ao longo de 1 hora, eu vou buscar entre 6 a 10, até um pouquinho mais contrações testes. Tá. Que eu brinco, até nós tivemos bastante. Sim, você fala, você vai começar a sentir. Você vai começar a sentir, exatamente. Então eu acabo usando pontos. Eu brinco que, né, só para o pessoal entender, quem não sabe muito de acupuntura, eu falo que a parte de pontos de acupuntura é como se fosse uma mesa de um DJ. Então existem pontos que eu consigo estimular, aumentar o estímulo, tem pontos que eu consigo diminuir o estímulo da região. Então eu falo de região de órgão, região de vísceras. Então eu acabo usando numa indução pontos para poder aumentar o estímulo uterino. Entendi. De contração. Então é como se estivesse, resumidamente, agulhando o bebê ali. Vamos lá, vamos acordar. Dando uma ajudinha. Inclusive, dando uma ajudinha. Tem acupunturistas entrando no trabalho de parto para ajudar sim, eu já nas dores, né? Eu já tive uma experiência há muito tempo atrás. Olha, eu fui pra China em 2010, que eu fui estudar. Voltando da China em 2014, eu lembro até hoje dessa... Foi meu primeiro estímulo, a primeira experiência que eu tive. Foi muito engraçado, eu tava no consultório atendendo. E eu atendo uma família há muitos anos, todos da família. E de repente eu recebo uma ligação, a secretária interrompe durante o atendimento. Fala, Lê, você precisa falar com um tal paciente. Aí eu peguei no telefone e falo, olha, Lê, a minha filha tá entrando em trabalho de parto. Ela tá em casa. E eu preciso que você venha aqui pra casa. Eu falei, mas agora? Agenda lotada ali, né? Eu falei, mas agora sim? Ela falou, agora. Eu falei, bom, tá bom, vamos lá, né? E aí eu acabei conversando com todos os pacientes, fui pra casa dela e acabei ajudando, auxiliando lá, junto com a doula, né? Junto com o médico. Ela iniciou um trabalho em casa, depois que ela acabou indo pro médico, né? Pro hospital. Mas foi uma experiência muito legal ali de ter ido na casa, de ter participado do parto. Sim. Mas geralmente eu acabo ficando mais nos bastidores, que eu falo, na clínica mesmo. Até por isso, porque você tem um compromisso com tantos outros pacientes marcados e o profissional da área da saúde que trabalha no parto, ele tem que ficar muito disponível. Tem que ficar muito disponível, exatamente. E você fala, o especialista em dor, né? Sim. E todas as vezes que eu senti a dor, a primeira pessoa que eu pensava era no Alê, assim. E eu falo, Alê, desculpa não te mandar mensagem, às vezes, pra saber, porque o Alê é pai de 2 crianças que tem muito próxima a idade dos meus filhos, e a gente fala muito sobre isso. Mas realmente, quando pegava a dor, né? E a gente sabe que as grávidas, elas têm restrições de medicamentos que elas têm que tomar. Exatamente. Então eu vou fazer um pouquinho do resgate, das dores que eu me lembro, pra gente comentar um pouquinho o que tá acontecendo no corpo dessa mulher grávida. Vamos lá. E eu sei que você cada vez mais tem se interessado muito por esse universo, né? Sim, porque o Alê também tem um trabalho muito forte com atletas. Com atletas, isso. Mas as grávidas tem um espaço aí no seu coração. Não, estão dominando, exatamente. Né? Tanto é que muitas pessoas... Eu comecei a aumentar, né? Atender muitas e muitas grávidas, né? Receber muitas indicações. E alguns pacientes, atletas... Pô, Lê, mas você vai parar de atender os atletas? Eu falei, não vou parar, mas eu tenho um braço... Eu brinco, eu tenho essas gravidinhas que eu não quero largá-las. É verdade. E aí eu lembro de uma dor, Alê, no final da minha primeira gravidez com o Nico, muito intensa. Porque é importante comentar que eu tenho muitas pessoas que me escutam já sabem que eu tenho uma cirurgia de hérnia de disco, que durante as minhas gravidezes eu não senti a dor específica na lombar por conta da elasticidade que a gente ganha. Exatamente. Mas eu senti outras dores. Entre elas, uma muito forte na virilha. Sim. Que a gente ia soltar manualmente. Comenta um pouco sobre essa dor que é muito comum, Comento, né? Então, é muito comum essa dor assim. Ela vem quase em 70% das grávidas que aparecem no meu consultório. Geralmente essa dor, que eu te falei, né? Só pra voltar a pegar um pouquinho. Quando a mamãe ali começa, ela descobre que tá grávida, tudo, existe uma transformação muito grande no corpo, né? Da mulher. Então, principalmente, a maior transformação é a parte anatômica, a parte estrutural.
Então eu falo onde é o quadril, ele abre ali um pouquinho. Então para ele abrir, a gente perde um pouquinho a ação do glúteo, né? Que é um dos principais musculaturas posturais do nosso corpo. Né, a gente fala de cadeia posterior. Então, quando a gente perde a ação dessa musculatura, a gente brinca que a gente até muda a posição, né? Que a gente brinca que a mamãe ela anda ali meio pinguinzinho, meio pato, exatamente, verdade. porque você perde a ação do glúteo. Entendi. Então, o corpo ele tem que se autocompensar. Né, ele tem que, ali até pelo centro de gravidade, você acaba mudando um pouquinho, mas você não tem a principal, a força que você tinha do glúteo ali pra te manter em pé, você não tem mais, né, então você acaba perdendo um pouquinho, inibe essa região, então você acaba tendo uma pressão, que eu falo pélvica ali, né, porque até por causa do feto, essa dor na virilha, ela aparece, se eu não me engano, não sei se você vai lembrar, 30 lá pra exatamente 30ª semana, isso. onde o bebê já tá um pouquinho mais pesado. Sim, né? parece Então, uma facada. Parece uma facada, exatamente, onde comprime aquela região ali da pelve, e aí toda a inervação, a gente tem no corpo, né, região da lombar, e até desde a cervical, nós temos muitas inervações, né, então nem sempre que eu brinco no consultório, que eu falo todos os dias para meus pacientes, às vezes você tá com uma dor em uma região, não necessariamente a dor é ali, a dor ela vem irradiada. Né? Então é o que acontece justamente com as grávidas também. Então por ter uma pressão ali e você ter mudado a sua postura, você tem uma compressão da inervação e aonde pega ali a região da virilha. Então, e por isso, e aí você manipula isso pra soltar, exatamente, né? Exatamente. Então com isso eu preciso manipular e liberar toda essa região. Eu falo principalmente da musculatura profunda, né? A gente fala então de algumas musculaturas profundas aqui do ilipsoas, do glúteo médio, porque quando você muda, que eu falo dessa posição do pato, você acaba tendo ação muito do glúteo médio, que é uma musculatura lateral do seu corpo. Então eu preciso soltar essa região para poder liberar toda essa estrutura que tá presa, né? Tensa. Tá travada, tensa. E aí Agora, acaba gerando essa dor. Uma outra coisa que eu me lembro, que eu nem imaginava que um fisioterapeuta pudesse resolver, e na época você resolveu, foi a minha falta de ar. Sim, isso lá é muito Porque importante. eu ficava tudo comprimido ali também. Então vamos falar sobre isso também. Vamos, porque isso é importante. É muito legal. Eu fui lá por uma outra dor. Eu falei da minha falta de ar meio que porque a gente tava batendo papo. Sim. Só que é importante as grávidas que estão nos ouvindo saberem que através de um fisioterapeuta ou quiroprata, de uma manobra, consegue resolver um pouquinho não, isso. Isso é muito, muito comum no consultório. E foi o que você falou, geralmente não é a grávida não imagina o motivo, né? Porque de vocês terem muita queimação, né? Queimação, refluxo, principalmente refluxo. Então eu falo que isso acontece através de uma musculatura chamada diafragma. Então, quando nós temos o bebê ali, o diafragma ele é uma musculatura acessória da respiração, então que auxilia na respiração. Então, quando a gente tem o bebê ali, ele acaba comprimindo um pouquinho o diafragma e com isso ele acaba não tendo ação, que eu falo, né? Então isso acaba tendo refluxo, acaba tendo uma queimação. Então existe uma manobra na terapia manual que você acaba liberando a região diafragmática junto com uma respiração profunda, né? De expiração e inspiração, e eu consigo liberar aquela região. Então é muito engraçado. Às vezes chega pós-sessão, uma grávida chega e fala, eu não tenho mais refluxo, melhorou. E elas ficam até viciadas. Não, eu posso ir amanhã de novo? Eu falei, não. Vamos esperar, calma. Vamos esperar uma semana pra dar uma olhadinha, pra ver como é que você fica. Que é o que geralmente eu falo pras grávidas lá do consultório. Vamos começar no início da gravidez, a cada 20 dias, né, para ter umas sessões regulares, e depois acaba diminuindo esse espaçamento também, acaba uma vez por semana para poder tirar essa tensão. E agora a diástase, que é um grande drama para tantas grávidas e parturientes e pós, né? Sim. Existe algum trabalho ao longo da gestação que pode ser feito ou é algo que tem que ser preparado antes e depois? Geralmente, a gente fala que depende da parte ativa da mamãe antes da gravidez, né? Se a mãe ela é ativa no esporte, ela faz algum fortalecimento, ela faz uma academia, ou ela faz até uma prática esportiva, né? Uma natação, uma corrida, um pedal ou uma simples caminhada. Então, mas depende também, assim, tem muitas mães, é um pouco mais genético também. Tem mães que tem um pouquinho mais a diástase maior, tem mães que não tem tanta, mas assim, não dá pra gente, se você faz um fortalecimento, certo, pra você ativar a musculatura do abdômen, do core, você consegue segurar um pouquinho mais essa diástase. Mas durante a gestação não tem muito o que a gente fazer. Exatamente, mas aí um pós, aí sim é um trabalho específico. Que é muito abdominal.
exatamente. Muito Voltado pro abdominal, abdominal. voltado para poder contrair a musculatura, trabalhar muito respiração também de musculatura do assoalho pélvico também, para você a saber ativar a musculatura. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com, mas é muito abdominal. Às vezes o abdominal ele pode aumentar essa diástase, né? Então a gente tem que tomar cuidado no certo, na ativação, em exercícios isométricos também, para poder ativar e não prejudicar essa diástase. E além de um comprometimento estético que se tem, né? Eu hoje, por exemplo, eu vejo, eu ainda tô com diástase da Anne, Sim. e você fica maior, né? Isso. Existe algum comprometimento fisiológico da diástase ou é mais estético? Não, a parte fisiológica, ele acaba pegando um pouquinho a região ali urinária, né? E tem um pouquinho de bexiga que a gente fala, né? Que às vezes a mãe pós fica com escape de xixi um pouquinho maior, então acaba tendo essa parte fisiológica também um pouquinho, mas mais estético, com certeza. Entendi. Com certeza. E eu queria a gente aproveitar essa nossa conversa, e esse programa tem sido muito importante para a gente trazer olhos, atenção para também uma prevenção. Tá. E aí eu senti dores durante a gestação e pós, principalmente por carregá-los, muito por um despreparo físico, né? Sim. E a gente não pensa que para ter filhos, a gente precisa de um preparo quase que como para correr uma maratona. Então, eu queria também o seu olhar e a sua fala sobre a importância da mulher chegar para a gestação com um preparo físico. Exatamente. Hoje até, eu tive um caso hoje no consultório sobre isso, né? De uma paciente, ela com 34 anos, com uma dor na lombar. E aí eu acabei atendendo e eu fiz essa pergunta para ela: você pretende engravidar? E ela falou: não, eu quero, já tô nos planos. Eu falei: então você cuide um pouco dessa sua dor na lombar, desse preparo físico antes de justamente engravidar. Porque eu falo assim, é muito importante, que eu posso deixar de recado, é o que para as mamães? Tenha conscientização corporal. Então, assim, é planejamento como tudo na vida. Sim. Né? Então, eu quero engravidar daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, eu falo, você não precisa ser a super esportista, né, a louca da academia, que eu brinco, mas assim, tem uma conscientização corporal. Sim. Se você não gosta muito de esportes, né, de alto impacto, vá para um pilates, vá pra musculação, mas eu falo, a musculação é a base de tudo. Então você precisa eu detesto, Sim. mas hoje eu sinto a importância que me falta, e aí é um recado para quem aí pensa, como eu, né, Sim. sofre do mal de não gostar, de não amar o esporte, principalmente a musculação, porque pilates eu curto e tal, mas até você perde alguns momentos com os filhos, exatamente, sabe? Isso aí. Eu sinto de não poder sempre pegá-los no berço, precisar muito da ajuda do meu marido. Sim. E algo que tem um pouco do genético, mas com certeza se eu tivesse fortalecido, você tinha seria evitado, diferente, exatamente, né, isso aí. É porque eu falo que, claro que principalmente para as mães, né, que o impacto, eu falo que eu sou fã número 1 de vocês mulheres, né, depois que eu acompanhei a minha esposa nessas 2 gestações, né, que nós temos nossos 2 filhos. Nos 2 partos. Nos 2 partos, normais, eu acompanhei também, eu brinco que quando nasceu meu filho, né, o Matheus, que hoje tá com 5 anos, eu falei, meu Deus, vocês são sensacionais, assim, Sim. como que o corpo, né, feminino passa por toda essa transformação. Sim. Então eu falo assim, se preparem, sabe? Se preparem com um fortalecimento, com conscientização corporal, principalmente do abdômen, entendeu? Da região da lombar, região do glúteo, que eu falo com exercícios que são básicos, Sim. que é agachamento, né? Que são abdominais, essa parte de você ter eu priorizo muito conscientização corporal. Legal. Então isso que eu priorizo muito na mamãe. E até Pra não precisar tanto pra não de precisar você. tanto, exatamente. Usar na parte, né, da acupuntura, das dores que virão das dores, exato. comuns, não tem como escapar. Mesmo eu imagino atletas, você deve Não, atender. sim, muitas. Sim. Eu falo que depende, é muito genético, depende de cada corpo, né? A gente pega um corpo de uma mulher um pouquinho menor, mais baixinha ali, ela acaba sofrendo, porque a gente não sabe o tamanho do bebê que Entendi. vem, que eu brinco, então assim, ela acaba sofrendo um pouquinho mais. Então eu falo, não existe, é atleta, acaba sofrendo um pouquinho mais. Às vezes é mais difícil eu segurar uma atleta
que vem no meu consultório, né, que acabou de ter filho ali, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, do que uma que nunca não fez esporte, ou não tá muito ali, né, que não gosta tanto ali da prática esportiva. Não, eu realmente encerrei a fábrica de filhos, mas ainda assim eu vou fazer um compromisso por mim e por tantas outras de fortalecer meus músculos. Fortalecer, exatamente. E daqui a pouco, quando chegar na fase de correr com bicicleta e tal, eu tá preparada. Você tá super preparada, isso mesmo. Ale, queria te convidar, agora que a gente tá chegando no final do nosso papo, para falar um pouquinho da clínica, né? Claro, brinquei que os seus horários são super concorridos, mas ainda assim você tem hoje profissionais super capacitados, treinados por você. Sim. E além de continuar atendendo também na clínica. Claro. Então, agora é o momento de falar, fazer a sua propaganda aí. Hoje a Clínica S, a clínica já existe há 10 anos, tá? Na região do Brooklyn. Esse ano nós abrimos a nossa segunda unidade dentro da companhia, da companhia atlética do Brooklyn, tá? Então, hoje a nossa equipe, nós somos em 7 fisioterapeutas, cada um de uma especialidade. Então nós temos, né, fortalecimento muscular, pós-operatório, terapia manual. Então todos acabam seguindo uma metodologia, né, que a gente foi aperfeiçoando. Nós temos 3 médicos, então um nutricionista, um nutrólogo, um ortopedista, um cardiologista. Que legal. E uma nutricionista também, que faz parte do nossa equipe também. Legal. Então, muito legal. Então a gente pode, quem quiser conhecer um pouquinho mais, até marcar, agendar, vocês fazem divulgação de tudo no Insta, né? No Insta, nós temos todos no Insta, no Facebook. Tá, então qual é o Instagram da clínica? O Insta é Clínica S, né, underline Clínica S. Tá bom, a gente vai colocar para quem tá nos assistindo, mas quem tá nos escutando, então, Clínica AS, underline. Tá bom. Isso. Ale, obrigada por estar aqui comigo hoje. Foi um prazer enorme. Tá vendo? A gente veio falar de dor, mas não necessariamente da minha dor hoje. Da sua dor, boa. Muito obrigado, foi um prazer. Mas fica a dica para as mães, principalmente, eu acho que o que sai do papo de hoje, claro que tiveram todas essas curiosidades, é o fortalecimento, a importância dessa conscientização corporal. Gostei bastante desse alerta do Ale, para que vocês não sofram tanto quanto eu sofri. Exatamente. Ao longo da minha gestação e pós. E principalmente também tomar cuidado com alguns vícios posturais também, né? Que a gente fala, né? Então, ao trabalho, em casa também, Sim. né? Tanto mãe de primeira viagem quanto mãe de segunda viagem. Sim. Também, que aí eu falo que fica um pouco mais difícil ainda com outro bebê no colo, né? Não, eu liguei pro Ale há 2 semanas, porque eu tava com uma tendinite de quadril de carregar a Anne dobrada assim no quadril. Então, realmente, faz muito sentido a gente estar atenta à nossa postura. Mesmo. Obrigada, Ale. Obrigado, foi um prazer. Fiquem ligados que toda terça-feira, às 19 horas, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, temos um novo episódio no ar ou no seu tocador de áudio favorito. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.